Olá, bem-vindos ao Learn from the Case. Como vocês estão? Hoje quero falar sobre a síndrome da apneia e hipopneia do sono, o que considero essencial saber sobre esta síndrome. Diz-se que, em geral, o ser humano passa um terço da sua existência dormindo. No entanto, a realidade é muitas vezes desconhecida. O sono é um fenômeno ativo, no qual se repiten varios estágios caracterizados por padrões neurofisiológicos definidos. Qualquer anomalia que altere a estrutura do sono torna-o pouco refrescante e, consequentemente, sorge sonolência ou cansaço durante o dia, entre outros sintomas. Além disso, durante o sono, especialmente durante a fase REM, Rapid Eye Movement, há uma redução geral do tônus muscular e também da força dos músculos que mantém as vias aéreas superiores abertas, o que pode levar a apneias e hipopneias. Apneia é quando há cessação do fluxo de ar no nariz e na boca durante o sono, com duração superior a 10 segundos. A hipopneia consiste em uma diminuição perceptível no fluxo de ar na boca-nariz por mais de 10 segundos. É acompanhada por uma desaturação da oxihemoglobina superior a 3% e ou um despertar inconsciente transitório, arousal. A soma dos episódios de apneia e hipopneia dividida pelas horas de sono é chamada de índice de apneia e hipopneia, IAH. Quando for maior a 5, embora alguns autores considerem 10, é considerado anormal. E quando for maior a 30, é considerado grave. Os despertares relacionados à respiração, RERAs, do inglês Respiratory Related Arousals, também devem ser contabilizados como hipopneias, pois ambos têm a mesma origem. Quando as apneias e hipopneias apresentam sintomas, a entidade é conhecida como Síndrome das Apneias e Hipopneias do Sono, SAHS. Quando um paciente apresenta índice de apneia e hipopneia superior a 30, mesmo na ausência de sintomas perceptíveis, é claramente considerado uma entidade a ser avaliada. Nota, nos Estados Unidos é considerado 15. Com 15 é suficiente lá. Na prática clínica, entretanto, parece razoável considerar um índice de apneias e hipopneias maior 15 como claramente anormal. Quando a poligrafia respiratória é utilizada como metodologia diagnóstica, deve-se levar em consideração que o índice de apneias e hipopneias é subvalorizado, pois, em vez de utilizar o tempo de sono, usa-se o tempo que o sujeito fica na cama. Em média, se o paciente relatar ter dormido bem, a diferença pode até ser de 5 a 10 pontos. Outro índice que é utilizado é o número de desaturações horárias de 3%. E o número de vezes que a saturação é reduzida em 3%. Seus valores também costumam ser 5 ou 10 pontos inferiores ao índice de apneias e hipopneias. Existem 3 tipos diferentes de apneias e hipopneias de acordo com a classificação atual. Obstrutivas, muito mais frequentes, que se caracterizam pela cessação ou redução do fluxo aéreo na boca e ou nariz, apesar dos esforços dos músculos ventilatórios que lutam contra uma obstrução
localizada nas vias aéreas superiores. Central, raro, em que a cessação ou diminuição do fluxo aéreo nasobucal é acompanhada pela cessação ou diminuição da atividade do músculo ventilatório devido à redução da atividade dos centros respiratórios. É mista, em que a apneia e hipopneia é inicialmente central e depois obstrutiva. E qual é a prevalência aproximada? Pode-se dizer o seguinte: nos homens, índice de apneia e hipopneia maior 5 afeta 26% da população. Índice de apneia e hipopneia maior 10 afeta 15% da população. E índice de apneia e hipopneia maior 30, sem sintomas, pode atingir 2% da população. A síndrome de apneias e hipopneias do sono é uma doença muito prevalente que afeta 6 a 8% dos homens. Nas mulheres, 4%, principalmente após a menopausa. E na população infantil, entre 1 a 3% sofrem da doença. A prevalência da síndrome de apneia e hipopneia do sono aumenta com a idade. Os fatores de risco são sexo masculino, obesidade, uma percentagem relevante de pacientes com síndrome de apneias e hipopneias do sono são obesos, álcool, tabaco, devido à irritação e inflamação das vias aéreas superiores, medicamentos depressores, posição corporal. Alguns pacientes só apresentam síndromes de apneia e hipopneias do sono ao adotar a posição supina. É definida quando o índice de apneias e hipopneias do sono na posição supina dobra o obtido com o restante das posições. Ausência de exercício físico, refluxo gastroesofágico e pouco sono são fatores que pioram a síndrome de apneias e hipopneias do sono e, portanto, devem ser levados em consideração no tratamento. Existem fatores responsáveis pelo aparecimento das apneias. A ventilação começa nos centros respiratórios, que geram uma série de estímulos que descem pela medula espinal e são direcionados a dois grupos musculares: os músculos ventilatórios, que transformam mecanicamente esse impulso central, produzindo uma pressão pleural subatmosférica e negativa, que dá origem à ventilação pulmonar e subsequente troca gaseosa. E os músculos que mantêm a luz das vias aéreas superiores aberta, para que permaneça patente durante a inspiração. Há uma série de fatores anatômicos como obesidade, pescoço amplo, anomalias maxilomandibulares ou a pressão negativa produzida durante a inspiração que aumentam a colapsabilidade das vias aéreas superiores e favorecem seu fechamento. Quando os fatores acima mencionados prevalecem sobre a força dos músculos das vias aéreas superiores, cuja função é mantê-las abertas, seja porque estão fracos ou porque os centros não os estimulam adequadamente durante a noite, as vias aéreas superiores fecham. Como consequência das repetidas alterações gasométricas, em alguns pacientes os centros, principalmente os receptores carotídeos, ficam instáveis e reagem de forma exagerada às alterações gasométricas e, consequentemente, ventilatórias, que ocorrem durante o dia versus a noite.
E aqui quero dizer que a pesquisa mostra que a morte súbita é mais comum em pessoas com apneia obstrutiva do sono, que também têm mais de 60 anos, têm apneia mais grave ou têm níveis de oxigênio muito baixos. Embora a morte súbita seja de facto muito rara, pode ocorrer e teorizam que é porque a respiração de uma pessoa não reinicia após uma breve pausa devido à apneia do sono. Mas, pessoalmente, acho que tem que ver com a instabilidade dos centros de controle, como nas carotídeas. Parece-me que isso explica melhor. A obesidade é um elemento muito importante que contribui para a redução do espaço das vias aéreas superiores, com pressão extrínseca. Um fenômeno particularmente importante é o fato de ocorrer edema nos membros inferiores em pacientes sedentários. À noite, quando deitados na cama, deslocam-se caudalmente ao pescoço, o que favorece as apneias. Portanto, o exercício é essencial nesses pacientes. E também existem fatores responsáveis pelo fim das apneias. Como consequência da obstrução faríngea, são gerados cada vez mais esforços inspiratórios até que o próprio esforço inspiratório ou a hipoxemia induzida pelas apneias provoquem um despertar transitório, arousal, que é responsável pelo fim da apneia. Este despertar transitório tem um efeito dispar. Por um lado, é benéfico, pois induz o fim da apneia, e por outro, é deletério, porque fragmenta o sono, tornando-o não tão reparador. Então, a consequência de fenômenos que ocorrem durante a noite em pacientes com apneias e hipopneias do sono provoca uma série de alterações fisiopatológicas e biológicas responsáveis pelas principais manifestações clínicas da doença. O mesmo ciclo se repete constantemente: sono, apneia, alterações dos gases sanguíneos, despertar transitório e fim da apneia. Durante apneias e hipopneias e como consequência da obstrução de vias aéreas superiores, são geradas pressões pleurais cada vez mais negativas, o que provoca um aumento na pós-carga de ambos ventrículos. Alterações gasométricas repetidas produzem vasoconstricção pulmonar e sistêmica, que, consequentemente, levam à hipertensão arterial e pulmonar, o que pode induzir doenças cardiovasculares. A fragmentação do sono leva à somnolência, entre outros sintomas diurnos. Em resumo, episódios de hipóxia, reoxigenação, despertares e esforço respiratório desencadeiam diversas reações fisiopatológicas e biológicas e também aumento da atividade neurovegetativa, entre outras, que dão origem à inflamação sistêmica, anormalidades metabólicas e disfunção endotelial responsáveis por consequências de diversos sintomas clínicos. A obesidade é, como já foi dito, um fator negativo que agrava os fenômenos nocivos secundários às apneias e hipopneias. E bem, os sintomas mais frequentes das apneias e hipopneias obstrutivas são 3: sonolência e ou cansaço diurno, ronco noturno e apneias observadas durante a noite pelo parceiro, que às vezes levam à asfixia. Esses pacientes sofrerão frequentemente acidentes de trânsito, têm histórico de hipertensão e outros antecedentes cardiovasculares. Estima-se que a sonolência diurna é um sintoma muito prevalente
que afeta cerca de 20% da população em geral, pelo que a sua validação é muito importante. Uma maneira fácil de avaliar é perguntar ativamente se a sonolência atrapalha a vida social, a vida profissional ou habilidades como dirigir um veículo. O exame físico pode mostrar obesidade, pescoço curto e, em alguns casos, retrognatia ou outras anomalias maxilomandibulares. O exame otorrinolaringológico pode revelar faringe pequena e demasiada e tonsilas hipertróficas, além de obstrução nasal. Os sinais de insuficiência cardiorrespiratória só aparecem quando a síndrome de apneias e hipopneias do sono está associada a doenças respiratórias crônicas ou muito graves. Entre os exames complementares, o hemograma pode evidenciar poliglobulia em casos muito avançados ou em casos associados a doença pulmonar obstrutiva crônica ou obesidade. A radiografia de tórax e o eletrocardiograma geralmente são normais. O exame funcional respiratório pode demonstrar alteração ventilatória restritiva e hipoxemia secundária à obesidade, embora geralmente leve. Em muitos casos avançados, pode até haver hipoventilação alveolar com hipercapnia, síndrome da obesidade por hipoventilação. A síndrome de apneia e hipopneia do sono é um fator que agrava diversas doenças, como doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão pulmonar e até fibrose pulmonar. A tomografia craniofacial e do pescoço e laringoscopia são úteis para avaliar as vias aéreas superiores. O diagnóstico de síndrome de apneias e hipopneias do sono pode ocorrer em qualquer idade, mesmo em crianças com hipertrofia de amígdalas ou em crianças obesas. Às vezes, o número de apneias e hipopneias pode ser muito elevado e os sintomas mínimos. O diagnóstico definitivo é estabelecido pela polissonografia, que inclui a mensuração de uma série de variáveis fisiológicas durante o sono. Essas variáveis são neurológicas, como o eletroencefalograma, os movimentos oculares e a atividade muscular do gênio glosso, que permitem analisar o sono, suas fases e sua qualidade, e respiratórias, como fluxo de ar na boca, nariz, movimentos tóraco-abdominais e saturação de oxihemoglobina, que permitem classificar os eventos como apneias ou hipopneias, bem como se são centrais, sem movimentos tóraco-abdominais ou obstrutivas com movimentos tóraco-abdominais ou mistas, sendo avaliado também o grau de desaturação da oxihemoglobina. Outras variáveis também são estudadas, como intensidade do ronco, posição, movimento das pernas, eletrocardiograma. A poligrafia respiratória analisa apenas variáveis respiratórias. Pode ser usada tanto em casa como no laboratório do sono. É útil e econômica para o diagnóstico em muitos casos. Deve ser realizada em pacientes com alta probabilidade de sofrer síndrome de apneias e hipopneias do sono sem comorbidade grave associada. Além disso, atualmente pode-se afirmar que a polissomnografia deve ser reservada para casos complexos, quando há suspeita de síndrome de apneias e hipopneias do sono em indivíduos com outras doenças graves, insuficiência cardíaca, insônia, fadiga crônica, ou quando há suspeita de doença neurológica. Além disso, quando os sintomas não concordam com os resultados
da poligrafia respiratória. Deve ser realizada uma polissomnografia. Ossimetria. Registro típico de apneias em dentes de serra. Existem dois conceitos. O CT 90%, ou seja, o tempo que a saturação fica abaixo de 90%, deve ser menor que 1% do registro. É grave quando é maior de 15%. E o índice de desaturação é de 3%. Seus valores estão entre 5 a 10, inferiores ao índice de apneias e hipopneias. E a partir daí, pode-se estabelecer seu grau de gravidade, parâmetro sensível, mas muito inespecífico, pois pode ser alterado por qualquer doença respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica ou mesmo obesidade. Diagnóstico diferencial. Entre as circunstâncias mais comuns estão má higiene do sono, depressão, movimentos periódicos das pernas ou narcolepsia. Tratamento. Os dois pilares básicos do tratamento são medidas higiênico-dietéticas do sono e CPAP. A presença de outras patologias em que a síndrome de apneia e hipopneia do sono possa ser fator de risco, acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes, entre outras. Lembre-se de que o paciente deve ser visto como o indivíduo que é. E lembre-se também que muitas vezes as comorbidades associadas, muito comuns, dominam o quadro e, do ponto de vista prognóstico, são ainda mais graves que as próprias apneias e hipopneias. Entre outros, obesidade, diabetes, depressão, etc. As medidas obrigatórias que devem ser implementadas são perda de peso, se aplicável, exercício físico diário, dormir horas suficientes, evitar tabaco, álcool e sedativos, dormir em decúbito lateral e tratar se ocorrer obstrução nasal e refluxo. Os aparelhos mandibulares movem a mandíbula para a frente, aumentando o espaço retrofaríngeo, evitando que a mandíbula e a língua caiam para trás. Eles são especialmente indicados em indivíduos não obesos, que apresentam apneias e hipopneias posturais, leves a moderadas. Este tratamento requer a colaboração de um dentista especializado. Sua eficácia varia conforme diferentes autores, dependendo basicamente dos critérios de indicação e da experiência da equipe. Cirurgia maxilofacial, otorrinolaringológica e prótese de avanço mandibulares são opções úteis em casos selecionados, muito selecionados. O tratamento cirúrgico pode, de fato, pertencer ao campo de atuação do otorrinolaringologista ou do cirurgião mandibular, na ubulopalatofaringoplastia ou recessão parcial do palato, operação de partes moles ou intervenção cirúrgica de avanço maxilomandibular, operação da parte óssea. Ambas opções cirúrgicas devem ser sempre consideradas em pacientes selecionados, com alterações específicas nestas áreas, retrognátia, amígdalas muito gigantes, etc. Embora, claro, também exista cirurgia bariátrica ou cirurgia de obesidade, que deve ser considerada quando esses pacientes são obesos mórbidos, mas após esta cirurgia, numa pequena percentagem de casos, as apneias e hipopneias podem persistir. Mas a CPAP durante o sono é atualmente o tratamento de escolha para a síndrome de apneias e hipopneias do sono. Isto fornece oxigênio através de uma máscara nasal sob pressão positiva e evita o colapso da faringe. E com esta última coisa me despeço hoje. Como sempre, vocês estão convidados a me deixar seus comentários ou perguntas. Obrigada pela atenção.
Fiquem muito, muito bem.